Quero agradecer oficialmente a presença do professor Milton Delgado Soares, do professor Daniel Brandt, da professora Michele Pedrosa. Quero agradecer também o apoio incondicional do Alfredo, de toda a equipe de apoio da AMBRA, fundamental para que a gente possa bem conduzir os trabalhos de dissertação que vem sendo feitos já há algum tempo. Quero cumprimentar o Eduardo. Foi um prazer caminhar ao seu lado na construção desse trabalho, acompanhar de perto o aluno que você foi na época da disciplina e toda a sua dedicação, seriedade, comprometimento com a entrega de um trabalho de qualidade, que é o que a gente sempre busca fazer na AMBRA, a instituição que faz um trabalho incrível no mestrado e que vem entregando para a sociedade trabalhos de fato diferenciados. Então, hoje a gente chega aqui ao nosso grande dia na caminhada do Eduardo, é o dia da defesa da dissertação de mestrado do Eduardo. O mestrado do Eduardo girou em torno da construção consensual de conflitos e o título da dissertação, que hoje vai ser apresentado, é o indevido controle jurisdicional antecipado da cláusula compromissória arbitral em contratos de adesão não consumeristas, uma análise da jurisprudência do STJ entre os anos de 2016 e 2021. Então, Eduardo, desejando a você bastante sucesso no dia de hoje, eu te passo a palavra. Nós vamos iniciar agora formalmente procedimentos de defesa. Você tem 30 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Na sequência, a gente vai abrir para a pergunta dos avaliadores, para que você possa, então, passar a respondê-las, ok? A palavra está contigo. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela gentileza em compor essa banca. Sucesso ao Eduardo. Pode iniciar a sua apresentação, por gentileza, Eduardo. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar aqui os slides. Todos conseguem ver os slides? Sim, Eduardo. Então, um bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Bianca, por esse tempo de convívio, por ter me permitido chegar nesse momento aqui de defesa de dissertação, com orientações sempre tão claras e objetivas, e também por ter auxiliado a formar essa banca examinadora tão qualificada, experiente, todos os doutores na área. Muito obrigado, professora Bianca, por todos esses momentos aí de aprendizado. Gostaria também de agradecer a presença dos professores, doutores Daniel Brandt Ferreira, doutora Michele Pedrosa Baumgarten e o doutor Milton Delgado Soares. Muito obrigado por estarem aqui presentes, por terem lido a minha dissertação, dedicado tempo à preciosa agenda dos senhores e por estarem aqui nesse momento comigo, contribuindo para um momento tão especial de minha vida e de minha trajetória acadêmica. Bom, dando início à minha apresentação, o título de meu trabalho, conforme bem consignado já pela professora Bianca, é o indevido controle jurisdicional antecipado da cláusula compromissória arbitral em contratos de adesão não consumeristas, uma análise da jurisprudência do STJ entre 2016 e 2021. Essa ideia de dissertação me surgiu durante as aulas que tive com o professor Daniel Brandt, em que já tinha feito uma pesquisa preliminar, inclusive meu trabalho... Eduardo, perdão só para interromper, você pode colocar no modo de apresentação seus slides, por favor? Mas está, professora, eu coloquei aqui, vocês não estão vendo... E agora? Perfeito, agora a gente enxerga a tela cheia. Obrigada, Eduardo. Perfeito, ótimo. Então, senhores, dando prosseguimento, a ideia de meu tema surgiu com as aulas do professor Daniel Brandt, inclusive já havia feito uma pesquisa preliminar, meu trabalho, inclusive, foi algo relacionado ao tema, em que, em pesquisas pelo STJ, me surgiu o seguinte questionamento, que virou, então, o problema dessa pesquisa, que é qual o entendimento do STJ, entre os anos de 2016 e 2021,
a respeito das cláusulas compromissórias em contratos de adesão não consumeristas, no que concerne à competência do árbitro para reconhecer sua validade ou invalidade. Então, a hipótese é de que o STJ possui julgados contraditórios sobre a matéria, gerando imprevisibilidade a respeito do entendimento do tribunal e, consequentemente, insegurança jurídica na celebração dessas avanças, aumento dos custos contratuais e dos custos de transação. Então, como objeto da pesquisa, foram colacionados julgados colegiados proferidos pelo STJ durante esse período de tempo, que apreciam a competência do Poder Judiciário para declarar ab initio a nulidade dessas cláusulas compromissórias, redigidas sem a formalidade do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9.307. E aqui é um ponto importante da pesquisa. Ela se relaciona diretamente, conforme o título esclarece, a contratos de adesão não consumeristas que não observaram as formalidades do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9.307, que é justamente o artigo de lei que afirma a necessidade das cláusulas compromissórias serem firmadas por iniciativa do aderente, ou concordância expressa por escrito em documento anexo, ou negrito, com assinatura via especial para a cláusula compromissória. O motivo da exclusão dos contratos consumeristas de minha pesquisa é justamente o disposto no artigo 51, inciso 7 do Código de Defesa do Consumidor, em que é vedada a estabelecimento de cláusula compromissória nesses contratos com naturezas consumeristas. Então, por se tratar de um tema muito pacífico, entendo que não teria contribuição na seara científica, por isso excluí esses contratos consumeristas do âmbito de minha pesquisa. Então, todos os julgados colegiados, vamos ver mais à frente que foram 9 ao total encontrado nesse período, também isso é importante, a pesquisa é feita apenas com julgados colegiados e não decisões monocráticas. Todos os julgados colegiados possuem um contexto fático muito semelhante, são contratos empresariais, além disso, em que foram firmadas avanças, com essa característica de ser um contrato de adesão e não ter relação de consumo envolvida. Então, a importância desse trabalho está relacionada à questão da coerência das decisões do STJ. E, como sabemos, o Superior Tribunal de Justiça é a nossa corte responsável por pacificar a legislação infraconstitucional no Brasil, e a coerência das suas decisões são muito importantes para o que vai acontecer no futuro de nosso ordenamento jurídico. Então, isso impacta diretamente sobre a autoridade do Instituto da Competência, a questão da segurança jurídica e custos de transação dos contratos com cláusulas compromissórias, e principalmente sabendo que no âmbito da arbitragem são sempre contratos firmados com contratos vultuosos, em regra, com expressivo valor econômico. Então, é muito importante segurança jurídica nesses contratos e que os custos de transação sejam o menor possível. E também a questão do uso indevido pela parte que age de má-fé das anti-suit injunctions, em detrimento da boa-fé daquela parte que firmou a cláusula compromissória. Então, para que esse tema seja enfrentado, necessariamente há uma celeuma que diz respeito às cláusulas arbitrais patológicas e a possibilidade de sua anulação direta pelo Poder Judiciário. E aqui surge o primeiro problema. O que vem a ser uma cláusula arbitral patológica? A gente vê que existe muita divergência, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, acerca do conceito do Instituto. O STJ, por exemplo, tem um conceito extremamente simplista, foi o que verifiquei da pesquisa, em que ele se limita a afirmar que uma cláusula arbitral patológica são aquelas em que existem nulidades identificadas prima facie pelo Poder Judiciário, ou uma patente ilegalidade. De outro turno, trago aqui brevemente algumas considerações doutrinárias. Por exemplo, Frederick Eismann, que foi o criador do termo, afirma que uma cláusula patológica é aquela que, em razão da má redação, omissão ou contradição, tiver suprimido suas funções essenciais. Eismann, em grande resumo,
ele afirma que as cláusulas patológicas têm 4 funções essenciais, que é de vincular as partes, afastar a jurisdição estatal, conferir jurisdição aos árbitros e tornar o procedimento eficiente, célere e executável. Ele ainda divide essas patologias em patologias sanáveis, que, em regra, está relacionada a essa última função essencial, e as patologias insanáveis ou hiperpatologias, que estão vinculadas a essas 3 primeiras funções essenciais. A gente observa que o STJ não entra nessas minúcias e se limita a alegar a questão da patente legalidade. Já Carlos Alberto Carmona afirma um conceito menos detalhista, que é uma cláusula que, por conta da redação incompleta, esdrúxula, contraditória, não permite aos litigantes a constituição do órgão arbitral, provocando dúvida que leva as partes ao Poder Judiciário. Humberto Dalla afirma que são cláusulas que parecem ser cheias, mas não são, estabelecem regras de difícil observância por serem mal redigidas, obscuras ou contraditórias. E Leonardo Beraldo afirma que é uma cláusula cheia, porém defeituosa. Então, a gente observa que a doutrina, em regra, relaciona o conceito de cláusula patológica com questões próprias da redação da cláusula, que existe uma má redação, uma omissão, uma contradição, diferentemente do que o STJ vem sustentando, que seria sinônimo de uma patente ilegalidade. Só daqui a gente já vê uma grande divergência entre o conceito do STJ e os conceitos doutrinários. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é verificar se o Superior Tribunal de Justiça, frente às nulidades dessas cláusulas compromissórias no tema contrato de adesão não consumeristas, admite a atuação direta do Poder Judiciário para fins de anulá-las ou prestigia a jurisdição arbitral em atenção ao princípio da competência. Então, mas antes de entrar na pesquisa propriamente dita, existem alguns objetivos específicos. Precisei fazer uma evolução teórica para que a gente possa enfrentar, para que eu possa enfrentar a pesquisa de uma maneira mais subsidiada, e nesses objetivos específicos tem a questão de discutir e trabalhar a evolução histórica da arbitragem, conceitos de acesso à justiça, natureza jurídica, características e pressupostos da arbitragem, contrato de adesão, cláusula compromissória, cláusula arbitral patológica, suas espécies, nível de intensidade e a questão do próprio princípio da competência. Outro objetivo também é verificar se a cláusula compromissória redigida sem as formalidades do 4º parágrafo 2º possui uma natureza patológica ou não, segundo o Superior Tribunal de Justiça, e examinar a coerência dos julgados do STJ entre as turmas de direito privado, 3ª e 4ª turmas, frente à temática analisada, refletindo sobre eventual afronta à segurança jurídica. Então, a pesquisa está estruturada da seguinte forma. No capítulo 1, é discutido a questão da evolução histórica da arbitragem, o conceito, natureza jurídica e características e pressupostos, e a questão da arbitragem e acesso à justiça. O capítulo 2, são discutidas questões acerca da autonomia da vontade, autonomia privada, contrato de adesão, cláusulas compromissórias, cláusulas patológicas e o princípio da competência. Por fim, o capítulo 3 é a pesquisa propriamente dita, com análise crítica dos julgados do STJ. Foram encontrados, conforme já salientado, 5 acórdons provenientes da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça e 4 acórdons da 4ª turma. Bom, no que diz respeito ao capítulo 1, no subtópico Evolução Histórica da Arbitragem, foi discutida ali, foi trazida a questão da origem da arbitragem. Conforme é ser disso, a arbitragem é um instituto muito antigo, anterior à existência do próprio Estado, passou pelos povos hebreus antigos, a questão da Grécia Antiga também, existem relatos de conflitos da mitologia grega entre deuses que são intermediados por outros deuses, passou por todo o apogeu do Império Romano, Idade Média, mercantilismo. No que tange ao apogeu do Império Romano, sempre lembrar da questão do Judicium Privatum Judeis, que cidadãos eram escolhidos entre uma lista pré-estabelecida para que resolvesse questões de impasses geralmente relacionados a terras, porque naquele momento lá de expansão do Império Romano eram muitas questões e litígios envolvendo terra. Também estava previsto no Digesto Romano. Na Idade Média também o Instituto se mostrou forte em razão das invasões bárbaras, o que causou uma grande estabilidade do sistema de justiça. Então,
Em regra, os cidadãos recorriam os anciões da comunidade para que resolvessem os conflitos, no mercantilismo também, né, posteriormente à Idade Média, naquela fase de grandes transações comerciais, sempre as partes entendiam por bem escolher, virou prática, escolher um terceiro experiente e conhecedor das praxes para que resolvesse esses conflitos. No mesmo período ali do mercantilismo, o Brasil passou por a sua fase de colonização e já imediatamente houve importação europeia com as ordenações filipinas, ou seja, a arbitragem também está presente no Brasil desde o início do seu surgimento, ali, de sua descoberta. As ordenações filipinas que ficaram vigentes no Brasil por anos, séculos, e depois, posteriormente, aqui, um breve resumo, a gente teve previsões de arbitragem em várias legislações, tanto da época imperial, quanto posteriormente a primeira Constituição Republicana, mas, em resumo, a arbitragem teve previsão na Constituição Imperial, na Constituição de 1891, mesmo que sem previsão interna, havia previsão da arbitragem para resolver conflitos internacionais, esteve previsto no Código Civil de 16, nas Constituições de 34, 37, CPC de 39, Constituição de 46, 1967, com a emenda de 69, CPC de 73, Constituição Federal de 88, Lei 9.099 de 95, Lei 9.307 de 96, que foi o grande marco, e Código Civil de 2002, CPC de 2015. Ou seja, a gente verifica que, no Brasil, a arbitragem sempre esteve presente, sempre foi lembrada por todas as constituições. O item 1.2 do capítulo 1 é discutida a questão do conceito da arbitragem, sua natureza jurídica. Trago as 4 principais correntes: contratual, jurisdicional, intermediária e autônoma, as características, algumas das características da arbitragem, que é celeridade, flexibilidade, especialidade do julgador e confidencialidade, e trago também a questão dos pressupostos de existência, que são basicamente as questões de existência de 2 ou mais sujeitos, objeto e cumprimento dos requisitos pré-arbitrais, além da anuência do árbitro, ou seja, são pressupostos que se não estiverem presentes, não existe arbitragem, por isso o nome de pressuposto de existência. E também trago a questão dos pressupostos de validade, como questão da arbitrabilidade objetiva, arbitrabilidade subjetiva, imparcialidade, contraditória, ampla defesa, dentre outros pressupostos de validade. O item 1.3, trago a discussão da arbitragem e acesso à justiça. Nesse item, não há pretensão de esgotar o conceito de justiça de forma alguma, conforme sabemos, é um conceito que até hoje estamos longe de alcançar uma verdade absoluta do que seria justiça. Porém, trago alguns doutrinadores importantes e concluo, nesse momento, que todos os conceitos de justiça, ao longo da história, sempre estão ligados a algum ideal moral relacionado à igualdade, liberdade ou equidade. Então, daí, a gente já percebe que a arbitragem é totalmente compatível com o que viria a ser o conceito, mesmo que não chegamos ainda a um conceito certo, mas está relacionado ao que todos sempre trouxeram a respeito de justiça. Então, também trago a questão da evolução do conceito de jurisdição, que nos primórdios se iniciou ainda como um conceito basicamente privado, né? Jurisdição, que significa dizer o direito, se iniciou ali, a própria origem dela se iniciou no âmbito privado, posteriormente, com a evolução do Estado, o Estado teve um monopólio da jurisdição, e, porém, isso é algo que vem mudando com o tempo, e atualmente a gente verifica muitas aberturas doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive legislativas também, para que esse conceito já não fique mais só no âmbito público, só no âmbito do Estado, e possa também ser, a jurisdição possa ser levada a efeito também por particulares. Então, eu termino esse item 1.3, né, concluindo que a arbitragem é, de fato, um mecanismo hábil e eficaz que suplementa a atividade estatal de realizar justiça, o que chamamos hoje em dia de justiça coexistencial, relacionada aos métodos alternativos de resolução de conflitos.
Trago aqui também uma questão interessante do falecido ministro José Augusto Delgado, em que ele afirma que a arbitragem é um direito processual de quarta geração. O ministro afirma que o direito processual de primeira geração são aqueles direitos burocráticos, em que muitas vezes atrapalhava a realização da justiça no caso concreto. O de segunda geração já teve uma evolução, tirando algumas burocracias do processo. A terceira geração trouxe aquela questão dos direitos coletivos, e a quarta geração são os direitos processuais em que os particulares conseguem resolver os conflitos entre eles. Então, justamente, a arbitragem estaria inserida no que se chama de direito processual de quarta geração. O capítulo 2 se inicia com a questão da autonomia da vontade, autonomia privada, conceito de autonomia sempre ligado a uma ideia de autogoverno, liberdade, independência. Há alguma divergência a respeito da origem do conceito, autonomia da vontade. Alguns afirmam que se iniciou com Immanuel Kant, na época do Iluminismo, e sua questão do imperativo categórico e tudo mais, e outros afirmam que esse termo, autonomia da vontade, surgiu com os internacionalistas do século XIX. De todo modo, a gente verifica que desde a época da Revolução Francesa é um tema, autonomia da vontade, que possui ampla aplicação no direito ocidental moderno e que também teve uma evolução do seu conceito. Tudo se iniciou ali com a época da Revolução Francesa, em que o conceito de autonomia da vontade era levado muito a sério. Então, aqueles ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, basicamente não era possível o Estado intervir nas relações privadas. Posteriormente, com a advinda do século XX, a questão das guerras mundiais, Primeira Guerra, Segunda Guerra, cada vez a gente verificou um Estado mais intervencionista, e esse conceito também foi mudando, de forma que o Estado passou a, de fato, intervir nas relações de autonomia privada, da autonomia da vontade. E, por fim, na era pós-positivista, a gente ainda vê o Estado intervindo bastante, porém, sempre relacionado a uma questão da função social. Por isso mesmo, temos até uma mudança da nomenclatura, né? Hoje, defendem que a autonomia da vontade deve ter uma nomenclatura diferente, muitos chamam de autonomia privada, porquanto é um conceito que muito se distancia daquele autonomia da vontade da época da Revolução Francesa. E isso tudo relacionado a um conceito material de autonomia da vontade, e também é discutida posteriormente a questão de sua aplicação no âmbito processual. Conforme sabemos, no processo há uma resistência de aplicação do conceito, principalmente porque tem um caráter publicista, o processo tem um caráter publicista, porém isso cada vez mais está superado, pois o processo deve ser visto como um instrumento de acesso à jurisdição, e a prática de negócios jurídicos processuais está cada vez mais comum, inclusive foi abraçada pelo nosso CPC de 2015. Aqui a questão do contrato de adesão é discutida no item 2.2, como se trata de um tema bastante batido, me limito aqui a trazer um julgado da ministra Nancy Andrighi, em que ela traz uma consideração importante sobre o momento posterior à lei de arbitragem, em que ela fala que, a partir de então, existem 3 graus de diferentes especificidades, 3 regramentos de diferentes graus de especificidades. Ela afirma que temos a regra geral, em que há uma observância da arbitragem, obriga as partes a observar a arbitragem quando pactuado, com derrogação da jurisdição estatal. Há a regra específica contida no 4º parágrafo 2º da Lei 9.037, que é tema desse trabalho, em que há uma certa restrição da eficácia da cláusula compromissória, normalmente quando não observados os requisitos dessa legislação, desse ato normativo. E ainda há uma regra mais específica, ainda contida no artigo 51, inciso 7 no CDC, em que é vedado o estabelecimento de cláusulas compromissórias nos contratos regidos pelo CDC. Então, no item 2.3, são discutidas as questões acerca das cláusulas compromissórias, conceito, diferenciação para o compromisso arbitral, cláusula compromissória cheia, vazia, item 2.4,
2.4, questão das cláusulas arbitrais patológicas, conceito e origem do termo, desafios na elaboração de uma convenção de arbitragem sem patologias. Aqui eu trago algumas considerações interessantes que podem auxiliar no momento da elaboração de uma convenção de arbitragem. E, por fim, no item 2.5, trago a questão do princípio da competência, conceito e importância do princípio para arbitragem, efeitos positivo e negativo, princípio da favor arbitralis, e também trago algumas considerações acerca do direito comparado, aplicação dos princípios na Alemanha, do princípio na Alemanha, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos e França, com destaque para esses dois últimos, em que são, porque Alemanha, Inglaterra e Suíça, em regra, têm uma aplicação intermediária do princípio, assim como no Brasil. Estados Unidos, por outro lado, tem uma aplicação extrema, em que talvez nem seja aplicado o princípio, não há previsão na legislação americana acerca do princípio da competência. Se for aplicado, é de uma forma muito mitigada. É o oposto já da França, em que o princípio é praticamente observado em todos os casos. A legislação francesa abre uma brecha específica, curiosamente, justamente para os casos de patente e ilegalidade, admite a intervenção direta do Poder Judiciário. Porém, a França, diferentemente do que vem sendo feito no Brasil, parece respeitar muito mais o princípio do que o que vem sendo feito aqui na nossa construção jurisprudencial. Então, avançando a parte teórica, a gente passa a entrar na questão da pesquisa propriamente dita, fala um pouquinho da metodologia. O método científico utilizado foi o hipotético dedutivo, com observação de casos particulares levados ao STJ entre 2016 e 2021, envolvendo a temática, a fim de se verificar se a hipótese é confirmada ou não. O método de pesquisa jurisprudencial e comparativo, e é feita uma análise de conteúdo com base numa abordagem qualitativa, normalmente diante dos reduzidos julgados encontrados, são apenas 9, então me permitiu fazer uma abordagem qualitativa desses julgados. A coleta de dados foi realizada dessa forma, foi feita uma pesquisa exploratória com os termos e palavras-chave no site do STJ, arbitrer, cifrão, competência, cláusula DJ compromissório, consumo, patológico, cifrão e arbitrer, cifrão. Conforme se observa, eu prezei por realizar uma pesquisa exploratória extremamente ampla, com termos e palavras-chave bem amplos, para encontrar o maior número de julgados possíveis. Por isso encontrei 52 julgados, e fazer uma filtragem manual daqueles que se relacionam diretamente ao tema, que foram 9 ao total, 5 da terceira turma e 4 da quarta turma, conforme explicado anteriormente. Então, todos esses foram inventariados e para então serem comparados conforme demonstrado a seguir. Foi feita uma análise de dados, com análise individualizada dos fatos que geraram a controvérsia em cada feito, bem como dos respectivos processos judiciais, classificação da demanda de acordo com a pretensão deduzida, relato da situação processual desde a primeira instância até o STJ, analisando as pretensões das partes e as questões jurídicas envolvidas, decisão do STJ e sua motivação, juntamente com os argumentos jurídicos dos ministros da parte recorrente, e uma análise crítica feita por mim ao final de cada decisão. E a finalidade dessa análise é, de fato, permitir uma ampla comparação entre os julgados, desde o primeiro grau até a última instância infraconstitucional, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, tenho aqui um quadro resumo do resultado obtido com a pesquisa. É possível que o STJ tenha dois entendimentos sobre o tema. Afirmar que a ausência da formalidade do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9.307 indica que a cláusula compromissória redigida é patológica. E aqui a gente observa que temos, dos 5 julgados da terceira turma, 3 julgados são nesse sentido, e dos 4 julgados da quarta turma, 3 julgados também são nesse sentido. E, por outro lado, temos outra possibilidade de entendimento, que é que, mesmo na ausência dessa formalidade do artigo 4º, parágrafo 2º, eventual questão relativa à existência, validade ou eficácia da cláusula compromissória deve ser decidida pelo árbitro, então, portanto, deve ser observado o princípio da competência. Ou seja, em casos muito semelhantes, todos os contratos empresariais redigidos, todos os contratos de adesão firmados no âmbito empresarial, redigidos sem essa formalidade do artigo 4º, parágrafo 2º, a gente vê que o STJ aqui distou em sua jurisprudência dos
5 julgados da terceira turma, 2 aplicam esse último entendimento e 1 aplica da quarta turma aplica esse entendimento, com destaque para esse último, do ministro Antônio Carlos Ferreira. A gente verifica que foi publicado esse acórdão em setembro de 2020 e exatamente um mês antes, em agosto de 2020, o mesmo ministro relator decidiu de forma diametralmente oposta. E também ressalta-se aqui que todos os julgados, os 9 julgados, foram proferidos foram unânimes, ou seja, todos os relatores foram acompanhados por seus pares nas suas respectivas turmas, terceira e quarta turma. Então, isso só demonstra o tanto que o STJ está se mostrando contraditório. Então, como conclusão, a gente verifica que a hipótese de fato foi confirmada, há uma oscilação de jurisprudência do STJ, julgados com conclusões divergentes a despeito das premissas fáticas semelhantes, conceito jurisprudencial de cláusulas arbitrais patológicas utilizados pelo STJ, de fato, é demasiadamente fluido e aberto, admitindo interpretações subjetivas, em detrimento da segurança jurídica. Argumentos pautados na celeridade e eficiência não justificam a intervenção direta do Poder Judiciário, pois a gente verifica que, nesses julgados em que o STJ disse que o Poder Judiciário pode anular diretamente essa cláusula, em sua imensa maioria, o argumento está pautado na celeridade e eficiência. Os ministros afirmam que não faria sentido aguardar uma decisão arbitral para que o Poder Judiciário já anule essa cláusula. Isso traria celeridade e eficiência para o procedimento. Mas a gente verifica que tem processo de 2014, 2015, que só em 2020 o Superior Tribunal de Justiça decidiu anular a cláusula para voltar para a primeira instância para começar a ser julgado. Então, de fato, esses argumentos, na prática, não se justificam. Se o processo tivesse sido encaminhado já diretamente para o juízo arbitral, certamente a questão já teria sido superada muito brevemente, até mesmo antes de um ano, possivelmente. Então, há uma perigosa relativização do princípio da competência. Então, a utilidade prática dessa pesquisa é, de fato, subsidiar profissionais do direito com elementos suficientes para finalmente pacificar a jurisprudência do STJ, o que pode se dar tanto por meio de embargos de divergência, ou também a pesquisa serve para amparar o legislador a elaborar ato normativo que vede a interferência do Poder Judiciário nessas hipóteses. Trago aqui 2 soluções. A primeira, a meu ver, sob o olhar de pesquisador, a solução prioritária, que seria dar fiel cumprimento ao artigo 8º da Lei 9.307, deixando que o árbitro decida prioritariamente qualquer questão acerca da existência, validade e eficácia da cláusula. E trago também uma solução subsidiária em que o Poder Judiciário, em caso de adentrar nessa análise da possibilidade de anulação ou não da cláusula, deveria mudar o seu olhar sobre o enfrentamento da questão. Na verdade, não deveria ser feita uma simples análise do que seria uma cláusula patológica ou não para falar se o Poder Judiciário pode adentrar ou não na análise da validade da cláusula. Pelo contrário, se um requisito não está sendo observado, por exemplo, do artigo 4º, parágrafo 2º, o que o Poder Judiciário deveria fazer é uma instrução desse processo para, enfim, verificar a real intenção das partes no momento da constituição da arbitragem e, em caso de dúvida, sempre decidir a favor da arbitragem, princípio da favor arbitrários. Ou seja, apenas seria possível o Poder Judiciário anular aquela cláusula se ficasse demonstrado que a parte realmente não sabia daquela cláusula compromissória e foi enganada pela outra parte ao assinar o contrato. Então, termino aqui minha apresentação. Inclusive, quanto a esse último posicionamento, trago aqui a frase, um trecho do livro da professora Michelle Baumgarten, em que ela traz justamente isso, abre aspas, diante desse tipo de cláusula, o ideal é o intérprete buscar a real intenção das partes quando da pactuação do contrato, observando o modo de interpretação dispensado aos negócios jurídicos previsto no artigo 112, considerando-se o princípio basilar da boa-fé, conforme preceitua o artigo 113 do Código Civil, a dúvida diante de uma redação vaga deve ser resolvida a favor da arbitragem, princípio da favor arbitrais. Então, são essas as considerações que tenho a fazer e fico aberto aos questionamentos dos senhores. Ótimo, Eduardo, muito obrigada pela sua apresentação.
Seguindo, então, nosso hábito, a nossa praxe aqui, eu vou iniciar a sua indagação passando a palavra aos convidados, os professores que não são da AMBRA, por uma questão de gentileza que não pode deixar de existir. A gente começa, então, com as colocações da professora Michele, a quem mais uma vez eu agradeço pela gentileza em compor essa banca, pela disponibilidade. A Michele já esteve na sua banca de qualificação e hoje gentilmente aceitou o convite para também compor a sua banca de defesa. Professora Michele, a palavra está com a senhora, então. Bom dia, Bianca. Agradeço muito, né, esse convite para participar da banca do Eduardo, que escolheu um tema tão interessante. Eu já tinha falado sobre isso na qualificação, né, naquela oportunidade. Realmente, não temos tantos trabalhos em mestrado, né, doutorado menos ainda, que faça algum tipo de pesquisa, né, seja pesquisa empírica, seja pesquisa jurisprudencial, porque realmente, né, Eduardo, dá trabalho, né? A gente precisa analisar cada situação, fazer a crítica, então dá trabalho. Por isso que no final eu vou até propor uma extensão da tua pesquisa para o doutorado, ou quem sabe para você escrever alguns artigos, porque eu acho que você deu realmente um pontapé inicial muito interessante, né? Eu tenho um aluno que estava me questionando sobre como acessar decisões da arbitragem, porque ele também quer fazer uma pesquisa, né? Então, é um tema que está suscitando realmente aí um interesse, e eu acho bem interessante, né, que você faça artigos, dando continuidade aí à tua pesquisa, e está de parabéns. E está de parabéns também porque tudo, praticamente, o que foi dito na qualificação foi incorporado, né? Quando a gente conversou lá até sobre autonomia privada, né? Você se aventurou, não é um tema simples, né, de ser explorado, e você fez ali um recorte bem interessante, né, para não ficar totalmente fora, né, do contexto do que você queria trazer, e você abordou aí rapidamente de forma correta que realmente há uma dificuldade muito grande em se trazer um instituto lá do direito privado para o direito público, né? Apesar de hoje já não existir tanto, já existia um questionamento sobre sobre o direito processual ser um direito puramente público, né? Então já existe aí um pouquinho de coisa privada, aí como é o caso dos negócios processuais, né? E que há realmente uma grande confusão em torno disso, né, ao ponto dos doutrinadores irem até a classificação de negócio jurídico, mas não falar de contrato, porque aí seria privado demais dentro do processo, né? Então, mas foi até negócio jurídico, isso é privado também. Mas, enfim, né, são aquelas questões que precisam ser desmistificadas. E parabéns, você falou bastante sobre a cláusula patológica, né, que é o coração do teu trabalho, e lembro na qualificação a gente abordar isso, você tem que falar sobre isso, porque é impressionante, né, Eduardo, como que, e você revelou isso para mim também, como que o STJ, ele trata como sinônimo, né, uma cláusula que seria nula, como, por exemplo, aquela inserida no contrato de adesão de consumo, que seria nula de pleno direito, e aqui é patológica, que muitas das vezes não carrega em si uma nulidade, né, a ponto de provocar essa anulação pelo Poder Judiciário, mas muitas das vezes só cria alguma dificuldade na instauração da arbitragem, né, coisa que os próprios participantes, junto com o árbitro, até podem tentar uma solução para isso na hora que a arbitragem é instaurada. Então, isso por si só não geraria uma anulação de toda a arbitragem, enfim, né? E você explorou isso muito bem. Só algumas questões de forma mesmo que eu vou abordar aqui no início, porque o trabalho ficou muito fácil, né? Como eu disse, você trouxe bastante coisa que a gente falou na qualificação, e quando a gente participa na qualificação e o mestrando realmente, né, prestigia, né, professora Bianca, o que é dito pelas pessoas e pela orientadora também, fica muito fácil a banca, né? Fica muito tranquilo. Então, só a título de forma, ali onde você descreve os capítulos no teu resumo, Eduardo, acaba sendo parte da introdução, né? O resumo ele é bem enxutinho, então chega ali num ponto que você começa a falar, no capítulo 1, eu tratei disso, isso daí isso é coisa da introdução, né? Como você fez lá na introdução, inclusive. Então, o resumo é só para dar realmente ali uma chamada, né? Quando você vai indexar o trabalho, dar aquela chamada para o leitor. Então, não precisa
tanto, né? Só depois, quando você tiver a tua dissertação ali prontinha, for fazer os depósitos e tudo, para ficar perfeita, tá bom? Uma coisa também que eu achei que não ficou muito claro, e aí depois você lê e vê se concorda comigo, é na tua introdução, você colocou a hipótese, né? Mas o problema parece que ficou misturado. Eu entendi qual é o teu problema, lendo o trabalho, né? O problema, a hipótese, só para você fazer esse ajuste na introdução. Eu não sei se você fez a introdução por último, no início. Então, isso daí pode ter, né, causado isso, porque no teu trabalho fica claro, né, até na tua exposição, mas ali na introdução não ficou muito claro. Então, eu começo lendo o teu trabalho sem entender exatamente o que é o problema e o que é a hipótese, parece que ficou ali um pouquinho misturado, tá? Mas aí depois você lê com calma e vê se tem esse mesmo sentimento, agora com calma, né, sem essa correria. E aí, só um preciosismo mesmo, é que eu estava lendo a tua palavra-chave, e aí é uma questão técnica mesmo. Na hora que você fez as traduções, e aí para você consertar, que você tinha traduzido ao pé da letra o contrato de adesão, né? E aí colocou mesmo como contrato de adesão traduzido, mas normalmente ele se chama ou subscription contract ou então pre-formulated contract, né? Até o primeiro que eu falei é o mais comum da gente encontrar, né? Também existe a tradução ao pé da letra, mas assim, muito mais raro, né, de encontrar dessa forma. E aí fica aquela questão da indexação, né, Eduardo? De repente você bota ali contrato de adesão traduzido dessa forma e a pessoa não encontra o teu trabalho, né? Eventualmente aí para fazer uma pesquisa. E o outro também, eu tinha anotado aqui uma outra palavra-chave. Seria a cláusula patológica, né? Que você também fez uma tradução literal, e seria defective arbitration clause, tá? Que seria a defeituosa, seria a cláusula, né? Fazendo uma tradução literal como sendo defeituosa, tá bem? Só a última coisa agora a respeito de forma, porque realmente o seu trabalho está legal, em relação às páginas. Na hora que você faz o sumário, você bota página de início e página de fim. Aí eu não sei se na Ambra tem alguma regulamentação específica, né? Mas normalmente a gente só bota as páginas iniciais, né? Você botou de 13 a 20, né? Só para acertar isso. E uma outra coisa que eu estou lembrando também, e não sei se a Ambra tem um regulamento específico, é o resumo que você fez com espaçamento maior, né? E espaçamento simples. Aí eu não sei se é um regulamento específico ou se usa a regra geral, tá bem? Então, feito isso, Eduardo, realmente há uma coerência entre os capítulos, né? Isso foi uma coisa que a gente pontuou na qualificação. Há uma coerência, há uma necessidade de existir em todos os capítulos que você colocou ali, há uma coerência de quantidade de páginas também, isso é bem importante. Você fez uma boa pesquisa histórica, muito boa pesquisa histórica no primeiro capítulo, depois também sobre a natureza jurídica, né? Acredito que tenha dado bastante trabalho essas duas pesquisas que você fez, né? Porque realmente fazer pesquisa histórica, eu me lembro que quando a gente se propõe a isso, parece que não vai encontrando fim, né? Cada vez mais a gente vai encontrando mais informação, realmente é muito empolgante, mas a gente tem um tempo para terminar, né? Então, você fez isso de forma bastante brilhante, né? O capítulo 3, que começa ali na página 85, está o coração da tua dissertação, que é quando você começa a explorar realmente a jurisprudência, e o que me chamou a atenção foi exatamente essa confusão, né, entre cláusula patológica e cláusula e nulidade, né, ilegalidade da cláusula. E aí, antes de eu fazer a pergunta, eu vou para as sugestões, né, que eu tinha te falado no início. De você seguir essa pesquisa, né, fazendo um aprofundamento, você chegou a mencionar aí na tua apresentação, fazendo um aprofundamento do estudo comparado sobre esse assunto, né, especialmente acerca de decisões, porque você mencionou os Estados Unidos, né, realmente existem muitos artigos científicos lá, justamente porque não há um respeito tão grande a esse princípio, né? Isso, obviamente, cria ali uma certa confusão, certo mal-entendido também, né? Em relação à aplicação do princípio.
Uma outra questão, né, que eu acho bastante interessante, que você abordou aí no final, fechando, né, e a sua segunda solução, é a escolha informada. Né? Eu acho que essa seria uma forma também da gente tentar eliminar essas contradições, seria a escolha informada entre as partes. Hoje se fala muito, né, para N outras situações, sobre a escolha informada, até lá no direito público, enfim, né, quanto à disponibilidade de direitos indisponíveis. Então, se vem muito com essa questão aí da escolha informada. E como que isso se daria num contrato de adesão? Né? Porque o fato da legislação exigir que esteja em negrito, num documento à parte, ainda é um contrato de adesão. Né? Então, a escolha informada, eu acho que ela é importante, essa análise, dá mais trabalho, mas eu acho que ela seria uma forma realmente de resolver essa questão, e eu acho que valia uma pesquisa mais aprofundada, talvez para um doutorado ou para artigos científicos aí que você resolva fazer após, né? Uma outra coisa, explorar a complementariedade, né, entre a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral, especialmente com base no que fala a Convenção de Nova York, a lei modelo da UNCITRAL, que foi uma coisa que você não abordou tanto agora, né, mas eu acho que seria algo interessante para você abordar para o futuro, né, porque é uma questão que está aí, como eu te falei, nos artigos científicos, bombando, literalmente, né? Porque não é um problema só do Brasil, obviamente. E eu estive pensando, antes de fazer a pergunta, né, depois que eu concluí aqui a análise, se talvez isso não pudesse ser resolvido também na justiça através de protocolos pré-processuais. Também seria uma questão, né, que você poderia abordar em artigos, para pensar, para refletir, ou até mesmo no doutorado, né, falar sobre protocolos pré-processuais e essa questão aí da arbitragem, né? Me veio assim à mente lendo o teu trabalho. Ou seja, trabalho bem instigante. Agora, a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta para reflexão, tá? Pergunta para reflexão, porque se a gente for olhar a lei, a gente já descobre a resposta. Então, é para a gente refletir mesmo, porque é isso que a gente espera, né, de um stricto sensu. Ó, você fala lá na página 101 do teu trabalho, né, que em prestígio ao princípio da competência, se a cláusula é nula, o árbitro é que deve anulá-la, né, pois ele exerce a jurisdição e é o meio de acesso à justiça mais célere do que o Poder Judiciário. E aí você volta nessa questão da celeridade, na página 133, acho que já comentando ali a jurisprudência, fala de novo da celeridade, e aí eu fico pensando também nessa questão, né? Será que talvez também não pode ser por conta das partes, e aí eu não falo olhando para o judiciário, uma falta de conhecimento, né? Não seria só uma prática contra a arbitragem, né? O sujeito fazer uma cláusula arbitral e, de repente, buscar no judiciário anulá-la a todo custo, mas ainda uma falta de conhecimento, uma falta de cultura, principalmente aqui no Brasil, a respeito da arbitragem. Então, o sujeito assina aquilo porque está no contrato de adesão, e aí, de repente, quando ele se vê tendo que ir para uma arbitragem, ele não sabe nem para onde ir, né? Não sabe nem para onde começar. Ele sabe como ir à justiça, sabe quem é o juiz, né? Em que pese eu tenha lido em uma das decisões que são contratos empresariais, não são bobos, mas eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? Mesmo o empresário não saber, né, como ir. Você vê contratos de franquia, nós estamos falando também de grandes empresas, é ali um empresário médio, né? De repente, como é que eu instauro uma arbitragem? Então, advogado, os sujeitos nem sabem como fazer. Então, é uma coisa para a gente refletir, né? Além também do custo, que talvez ele possa pensar, poxa, eu vou instaurar uma arbitragem e lá ela vai ser, de repente, não conhecida, né, como local competente, e aí depois eu tenho o custo judicial, né? Então, pensar nessa questão também financeira, né? Mais do que da celeridade, porque da celeridade eu concordo com você, realmente, né? Leva-se aí alguns anos para decidir uma questão preliminar no processo, né? E que na arbitragem certamente poderia ser mais rápido, né? Então, eu acho que essa questão que você abordou muito bem sobre a atribuição exclusiva dos árbitros para decidir sobre a sua própria jurisdição e o risco de uma ineficiência do procedimento arbitral lá na frente, né, pelo Poder Judiciário, anular a totalidade daquele procedimento sob o fundamento de que seria inválida,
passa a ser quase que um enigma quase que insolúvel, né? É a grande questão aí, que a pergunta de $1 milhão, né? Como resolver isso? E aí você acha que adotar uma regra de prioridade tão forte, né, em favor da arbitragem, poderia ser, de repente, um tanto ilógico, né? E aí é o que eu estou te falando, é reflexão, tá? Não vamos além, não, reflexão. Seria um tanto ilógico, já que poderia ser como se estivéssemos equivalendo, né, a conferir a jurisdição, conferir uma jurisdição exclusiva a um fórum, que é o arbitral, cuja validade está em jogo. Justamente isso, né? Então, você vai fazer ali uma pergunta praticamente num local e que é um risco muito grande de realmente não ser ali, né? E aí ter toda essa questão do custo aí envolvido. E discutir se isso, né, na verdade, não traria uma maior autonomia para a arbitragem, né? Porque há um mal-entendido, e há um mal-entendido que, como eu te disse, não é característica só do Brasil, né? Há um mal-entendido, isso a gente pode extrair da análise das suas decisões, né? E essa complementariedade que se esperava, né, que se espera do Poder Judiciário com a arbitragem, não está acontecendo. Será que seria em virtude disso, né, desse excesso de poder que se dá a esse princípio? Seria uma reflexão. Ou se a gente deveria investir, na verdade, na questão da escolha informada pelas partes, né? O que você acha? Uma reflexão fora da legislação, fora da nossa legislação, a esse respeito, né, do princípio da competência, ou, né, se a gente deveria dar mais força mesmo, é assim mesmo, é o que você acha, e a gente dá mais força à escolha informada pelas partes. Seria essa a minha pergunta. Parabéns pelo trabalho, Eduardo. Obrigada, professora Michele, pelas colocações. Eduardo, como a professora apontou basicamente uma questão aqui de direito e as demais são de formas, vamos combinar então 10 minutinhos para que você apresente sua resposta à professora, tá bom? A palavra está contigo, Eduardo. Então, professora Michele, eu agradeço pelos apontamentos. Achei interessantíssimas essas sugestões aí do prosseguimento, quem sabe, de um doutorado. Confesso que agora estou bem cansado, mas é muito bom a gente ter essa ideia de uma sugestão assim que realmente pode me ajudar a trilhar um caminho acadêmico aí para um futuro. Muito obrigado de verdade. As questões formais, com certeza, incorporarei todos os apontamentos precisos. Eu farei essas modificações aqui para deixar o processo no seu aspecto formal corrigido. E, de fato, a pergunta da senhora não é simples, né? Às vezes parece até um certo extremismo conferir uma eficácia plena ao princípio da competência, mas como eu ressaltei meu trabalho, eu penso que a melhor solução seria, de fato, como uma solução prioritária, de fato, conferir essa competência aos árbitros para decidirem. Porque a partir do momento, e isso terminaria com os problemas, aparentemente, claro que sempre surgem problemas posteriores, discussões jurídicas são infindáveis, mas aparentemente boa parte dessa questão estaria superada se prestigiassem, de fato, a arbitragem. Pois a partir do momento em que as partes resolveram assinar um contrato e derrogar a jurisdição estatal a favor da arbitragem, eu não vejo motivo para o Poder Judiciário ter que fazer uma análise acerca da correção da decisão do árbitro ou não. Entende? Já que o árbitro exerce jurisdição, isso parece ser bem pacífico hoje em dia, claro que temos ainda doutrina em sentido contrário, mas cada vez mais a gente vem percebendo esse fortalecimento da arbitragem, já que o árbitro exerce jurisdição, por que não dar a ele, inclusive, a palavra final acerca de sua competência? Inclusive, o Poder Judiciário age assim, o Poder Judiciário tem a palavra final acerca da competência dele, né? Mesmo que tenha os recursos inerentes ao sistema, o Poder
Então, eu penso que se as próprias partes decidiram que iriam se submeter à arbitragem, não vejo por que, né, ter que haver uma interferência do Poder Judiciário. Aí a gente entra na própria questão da autonomia privada, né? Eles resolveram abdicar do acesso ao Poder Judiciário. Claro, a questão da decisão informada também é uma solução muito interessante, né? Inclusive foi uma opção subsidiária, a meu ver, também resolveria o problema. O Poder Judiciário realmente adentrar nessa questão ali para ver se a parte realmente foi informada adequadamente a respeito daquela situação ou não. Isso provavelmente também ajudaria a resolver esse imbróglio de uma maneira mais coesa do que está ocorrendo hoje em dia. Mas, de fato, tenho uma preferência pela aplicação, mesmo que restrita, do princípio da competência ali para prestigiar a arbitragem, enfim, permitir que os árbitros decidam a respeito dessas questões. Ok, Eduardo, obrigada. Professora Michele, satisfeita? Alguma outra colocação? 2 palavrinhas, juro. 2 palavras, juro. Eduardo, perfeito. Até a tua saída ali pelo exercício da jurisdição privada, eu acho que é perfeito, é o caminho, né? Porque já foi um avanço muito grande reconhecer o exercício de jurisdição pelo árbitro, né? Então, realmente isso precisa ser explorado e é uma das saídas, né, para essa reflexão. Só uma coisa, quando você fala da decisão informada, aqui, quando eu falei da decisão informada, é sobretudo por conta do teu recorte, por serem contratos de adesão, né? Que aí, por mais que, quando você fala, porque eles concordaram, mas o contrato de adesão é sempre muito complexo, né? É o que você fala, o que está por trás, né? Mesmo que, um contrato de adesão entre empresas, o contrato de adesão, né? A gente sempre tenta justificar, mas no fundo, um contrato de adesão, né? As cláusulas estão ali pré-formuladas. Então, será, né, a investigação nesse caso, né, é diferente daquele contrato em que eu vou negociando cláusula a cláusula, né? E realmente, né, se o sujeito depois quer ficar anulando aquilo a todo custo, certamente ele está criando aí questões contra a arbitragem, né? Mas eu acho que a grande questão do teu trabalho, e é isso que o valoriza, é discutir essa questão tormentosa que é a cláusula, o contrato de adesão, a cláusula no contrato de adesão. Mas estou satisfeita, parabéns mais uma vez, gostei muito do seu trabalho. Muito obrigado, professora. O microfone não estava abrindo aqui. Obrigada, professora Michele, obrigada, Eduardo, pelas respostas. Eu passo, então, a palavra ao professor Milton, ainda seguindo o nosso critério de ouvir primeiro os avaliadores externos. Obrigada, professor, mais uma vez por compor a banca, por aceitar o convite. A palavra é do senhor. Eu que agradeço a todos a oportunidade de participar e ler um trabalho tão bom e tão dedicado, dá-se para se ver a dedicação do Eduardo na sua pesquisa. Eu, mais do que ninguém, também sei a dificuldade que você deve ter tido para pesquisar fora do seu trabalho, né? Como a gente sabe que você exerce a judicatura e não é fácil para você arrumar um tempo para ler, para decidir, para pesquisar, principalmente. E eu sei que o esforço é ainda maior e as pessoas às vezes não sabem disso. Então, parabenizo pelo seu esforço, que está se vendo que foi você que pesquisou realmente, que você se dedicou, você pegou um trabalho, traçou um ponto nodal, um ponto a ser pesquisado, foi em cima dele e tem muita repercussão, tem muita utilidade hoje na questão do acesso à justiça, na chamada crise da justiça, que não é uma crise brasileira, né? É uma crise mundial, em que o common law e o civil law procuram cada um solução no outro, sem ter verdadeiramente a solução, seja de um lado ou seja de outro. Eduardo, para te tranquilizar logo de cara, né, eu vou dizer que fiquei muito satisfeito com o seu trabalho e tem por característica, ainda que eu não concorde com a conclusão, eu acho que o direito não é ciência exata, cada um pode concluir de uma forma, o importante é ter fundamentação.
E nós, como juízes, como colegas que somos, a gente sabe que a gente pode decidir, mas tem que ter fundamentação, como diz Cássio Capinella, a prestação de contas para a sociedade, né, daquilo que a gente está exercendo o poder, o único poder que não é eleito pelo voto, né, um poder que emana do concurso público de provas e títulos, pelo menos para nós, juiz de primeiro grau, eu me orgulho muito disso, né? Concurso público, prova e título, para mim, tinha que ser em todas as instâncias do Poder Judiciário. Então, Eduardo, uma questão interessante também, eu acho que o nosso dia a dia nos responde muito, é que, uma vez chamado a decidir, o juiz não pode se abster de julgar. É algo simples lá do direito processual, que a gente aprende nos primeiros dias da graduação. Então, é uma primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção. Uma vez chamado para decidir, o juiz não pode se abster de julgar. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção é com relação à ampliação do conceito de jurisdição para alcançar também, né, a arbitragem e as formas alternativas de resolução de conflito de interesse. Isso decorre da evolução do Estado, né, desde o Estado unitário, o Estado não intervencionista, né, do Estado intervencionista para depois um Estado não intervencionista, que ele viu que não dava conta do recado. E isso tem um paralelo também com a ciência, com a pesquisa. O direito é uma ciência que é o positivismo, né, a arbitrariedade do Estado absolutista. O positivismo, achando que o legislador é capaz de tudo, né, o positivismo clássico lá, de Herbert Hart, e o pós-positivismo, que é isso que muita gente ainda não se adequa, o neoconstitucionalismo, e aí entra a vaidade dos juristas, cada um dá um nome para se referir ao mesmo setor, né, ao mesmo instituto, a mesma questão, a mesma ruptura de paradigma que nós estamos vivendo hoje. Então, eu vejo aí que, independente do nome que a gente dê, por vaidade ou por técnica da doutrina, cláusula disso, cláusula daquilo, o fato é o Poder Judiciário chamado para decidir sobre essa questão. E uma vez chamado para decidir, ele decide, e vão incidir aqueles recursos do CPC até chegarmos no STJ, como você cuidadosamente, no teu recorte metodológico muito bem feito, desde o seu título eu já sabia o que eu ia encontrar, e o que eu li no seu trabalho, superando ainda mais a expectativa. Esse é o seu trabalho. Com relação a isso, você está de parabéns, porque você conseguiu desenvolver com maestria um raciocínio com começo, meio e fim muito razoável. Então, a questão que me coloca aqui, Eduardo, é o seguinte: o contrato que não seja de adesão, para a gente falar em cláusulas abusivas e nulidades, tanto é que você tirou do seu recorte os contratos consumeristas, né? Salvo o melhor juízo, são contratos que nós temos parte em igualdade de condições na sua maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, né? Em primeiro lugar, são, como a professora Michele disse, são empresas que ela viu em um julgado. Eu concordo com o julgado, são empresas, né? São pessoas que têm plena consciência do que estão fazendo. E, grosso modo, o que elas podem fazer? Não aceitar o contrato. A autonomia da vontade, ela vinda para antes da assinatura. Então, se ela acha que aquela cláusula ou se aquele contrato, né, não vale a pena ser assinado, ela não assine o contrato. E ali eu não tenho a possibilidade de dar um tratamento diferenciado para uma outra parte, porque eu não tenho hipossuficiência, seja econômica ou seja técnica, do outro lado. E a econômica não pode prevalecer sobre a técnica. A pessoa, no momento que ela manifesta a vontade, eu entendo que ela realmente está assumindo a vontade e a derrogação da jurisdição, para aproveitar o termo utilizado por você. E hoje, o artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele trata como política pública, né, as formas alternativas. E isso não é uma mera liberalidade, isso não é um inconformismo, isso é uma política pública que ocorreu por causa justamente da crise da justiça, por o judiciário, devido à proliferação de demanda, né, aquela crise numérica, que foi a terminologia utilizada por STJ para falar desses processos que são gremlins, né,
porque a todo momento vão surgindo outros e mais outros, ele necessita dessa ajuda da jurisdição paraestatal, da jurisdição fora, a ponto da doutrina admitir a mudança no conceito de jurisdição, de dizer o direito pode ser dito pelo juiz, pelo Poder Judiciário, como ele também pode ser dito pelo árbitro. E o artigo 31 da Lei de Arbitragem equipara a sentença arbitral, né, a uma sentença judicial. Ainda não caminhamos para a execução forçada, né, no plano da paraestatalidade. Era uma coisa que eu gostaria até, que eu tenho alguns pensamentos, eu acho que são só meus, mas como você está escrevendo numa linha de um pouco do que eu penso, né, e eu gostaria de saber sobre a viabilidade disso, principalmente, como eu fui procurador do Estado também, em execução fiscal, né? Execução fiscal. Tem um projeto de execução fiscal que transferia para a Fazenda Pública, né? Muitos atos de constrição, e somente se tivesse aquele antigo embargo, isso aqui seria levado para o judiciário, que é mais ou menos o que acontece com a arbitragem. O fato é, a minha pergunta, Eduardo, é muito mais do ponto de vista até que eu acho que essa questão necessita de um embargo de divergência devido à jurisprudência dissonante, né, do STJ, porque é uma decisão importante para que ela seja impedida e resolvida logo no seu nascedouro, lá no juiz de primeira instância, que com base numa decisão vinculante ou não, ele vai logo decidir, e dependendo do tipo de decisão, ele pode até indeferir a petição inicial, e aí aquela tese da celeridade, da efetividade já cai por água abaixo também. Vendo do ponto de vista prático, né? Porque acho que a minha inclusão nessa banca foi por causa disso, que eu sou um prático, né? E que a gente vê por esse ponto. Primeiro, então, a minha pergunta é muito simples, objetiva, para não adiantar muita hora. A primeira coisa com razão dessa política pública emendada, você não acha que o STJ tinha o dever de dizer o posicionamento adequado para que os juízes de primeiro grau possam, casos chamados, porque eles não podem impedir de uma pessoa advogar e entrar com uma petição inicial, por mais absurda que ela seja, né? Eu não poderia firmar a tese com base na inteligência do artigo 3º, parágrafo 2º, né? Já que a autonomia da vontade ela é transferida, a autonomia privada, como você preferir, ela é transferida para o momento da assinatura do contrato e não para depois, no momento em que ocorre um problema, que aí as regras do jogo ele almeja mudar, né? Antes de ter um problema, ele não vai questionar nulidade, seja lá o que for, da cláusula. Ele só vai questionar quando não for conveniente para ele a arbitragem. Então, seria interessante desse tipo, e você acharia que o juiz poderia indeferir uma petição inicial com base nisso, inclusive sem mesmo produzir nenhuma prova sobre o vício do consentimento, porque a parte vai querer, né, produzir prova do vício do consentimento. E aí se o juiz não deferir uma prova, você sabe o que acontece na prática. A sentença do juiz é anulada porque não deu a ampla defesa. É um resquício lá do direito criminal que trazem aqui para possível também, né? Então, essa questão, sendo política pública, a arbitragem, tendo essa alteração do conceito de jurisdição para abranger também a justiça paraestatal, né? Você não acha que o STJ teria o dever de uniformizar através, né, do futuro embargo de divergência ou alguma coisa já mais aprimorada para que os juízes de primeiro grau possam adotar esse posicionamento? E a minha questão deve ao fato porque, não sendo contrato de adesão, nós temos muito diminuída essa questão da exigência, né? Da exigência. Eu creio que a lei de arbitragem ela só exige uma coisa, que é o caput. É o princípio geral de hermenêutica. Eu interpreto o caput, depois eu interpreto como exceções, peculiaridades, os parágrafos. A lei de arbitragem só existe a autonomia da vontade. A vontade de derrogar a jurisdição e ir para a arbitragem. O mais, contrato de adesão, entrou em cena onde?
Entrou em cena na relação de consumo. E a relação de consumo você mesmo disse que não discute. Você mesmo disse que não discute. Então, por que essa questão, essa divagação toda que o STJ tem feito em contratos que não sejam de adesão, que o princípio da isonomia material, tratar desigualmente os desiguais, não é o caso de ser aplicado? Entendeu? Então, a minha pergunta é essa, que você não... com relação à opção, essa divagação poderia ser resolvida de uma forma muito mais simples, com uma mera hermenêutica, com uma mera interpretação de caput dispositivo, de lei especial e lei geral, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei especial, ele que falou em contrato de adesão, né? A lei de arbitragem veio lá falar, mas pensando também no grande fato, na regra, né, na imensa maioria das demandas que são de quê? De consumo. Já que no âmbito empresarial não há que se falar muito em contratos de adesão, então estão querendo interpretar a exceção como regra, não é isso? Não sei se eu me fiz entender aí, Eduardo. É mais para a gente refletir conjuntamente e muito menos uma pergunta. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela sua dissertação, que está muito bem feita, muito detalhada. Eu agradeço bastante a oportunidade de participar e parabenizo. Obrigada, professor Milton. Eduardo, seguindo a dinâmica que estabelecemos com a professora Michele, você tem 10 minutinhos para responder ao professor. Professor Milton, antes de tudo, muito obrigado por todas as considerações. Bom, vou tentar responder a pergunta do senhor, primeiramente, assim, com um viés que eu possuo. Eu sou muito adepto da corrente de autocontenção do Poder Judiciário. Eu penso que o Poder Judiciário se autocontendo, ele, pelo contrário, ganha muita força, né? E é cada vez mais respeitado por todas as instituições e pela própria população, quando ele deixa de adentrar em algumas situações que talvez não devesse, mas isso eu entendo, é um tema extremamente complexo, algumas situações exigem realmente uma atuação mais proativa do Poder Judiciário, mas a priori eu tenho essa ideia comigo. Então, a questão do Código de Defesa do Consumidor, eu já afasto da minha dissertação justamente por isso, porque tem uma previsão expressa, advinda do Poder Legislativo, dizendo que não é admissível cláusula compromissória em contratos de adesão relacionados ao Código de Defesa do Consumidor. Então, está tão expresso. Claro que a interpretação literal hoje em dia é apenas uma delas e geralmente não é... muitas vezes a gente vê uma interpretação literal e verifica até os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, dando outra hermenêutica para aquela situação, mas eu penso que, de fato, está tão expresso na legislação que aquela situação é nula, não há por que discutir isso. Tem que se prestigiar o poder legislativo e, de fato, o Poder Judiciário deve evitar a todo custo adentrar nessas situações. Do mesmo modo, a gente verifica o artigo 8º da Lei 9.307. Né? Me parece claro, ali o artigo 8º, que o juízo arbitral terá a competência para decidir acerca das questões de validade, existência da conversão de arbitragem. Então, assim, a princípio, para mim, essa interpretação também está fora de dúvidas, né? Penso que o Poder Judiciário deveria se autoconter ali, não deveria ficar entrando nesse mérito, a legislação é clara e as partes derrogaram da jurisdição estatal. Então, de fato, por isso esse meu posicionamento, né, nesse sentido de que, de fato, deveria ser conferido aos árbitros essa competência para julgar a matéria. E entendo, ademais, que essa questão ela se adequa a toda a nossa legislação. Como o senhor bem disse, o juiz chamado a decidir não pode se furtar a decidir. Porém, extinguir um processo sem resolução de mérito em razão da existência de uma conversão arbitral, me parece que o juiz não está se furtando a decidir. Ele está, de fato, fundamentando a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme, inclusive, prevê o CPC, em seu artigo 487.
Então, me parece assim, que essa questão não seria o caso do juiz estar se furtando a decidir. Pelo contrário, inclusive, ele está fundamentando com base na legislação. A legislação, inclusive, o CPC é expresso dizendo que quando tem convenção de arbitragem, ou seja, são legislações que se complementam. Né? O CPC não parece abrir exceções ali. Quando existe convenção de arbitragem, o juiz deve distinguir o processo em resolução do mérito com base no 487. Então, essa a linha de pensamento que eu possuo. Penso, de fato, que o STJ tem o dever de realmente pacificar essa matéria, foi a pergunta do senhor, né, de dizer o posicionamento ao juiz de primeiro grau. O senhor trouxe também a questão do artigo 3º do CPC, né, que sempre que possível o Estado deverá promover a solução consensual dos conflitos, né, mas me parece, de acordo com minha linha de pesquisa, que agir dessa forma seria promover a solução consensual dos conflitos, pois não podemos esquecer que teve um contrato anterior e as partes assinaram aquele contrato e depois querer anular todo aquele contrato não me parece ser muito... A gente sabe também que o nosso ordenamento, ele todo passa pela questão do princípio da boa-fé objetiva. Então, é uma questão que a gente nunca pode esquecer. Então, me parece que querer anular um contrato que foi assinado anteriormente, alegando vícios e nulidades, não me parece ser o melhor caminho. E, se existe algum vício e nulidade, a respeito daquela cláusula compromissória, que a parte não tinha conhecimento adequado, não teve decisão informada, por que não deixar o árbitro decidir a respeito disso? Por que não o árbitro por que o árbitro não poderia enfrentar essa questão para decidir se é nulo ou não aquela cláusula? Então, são essas as considerações. Tenho que fazer o questionamento do senhor. Coloco à minha disposição, se houver perguntas. Não, eu fico satisfeito. Ninguém pode se valer da sua própria torpeza, né? Princípio geral do direito. Enquanto não tinha problema para ele, ele não questionava nada do contrato. Na hora que ele vai na arbitragem, aí ele resolve questionar. Parabéns aí mais uma vez. Estou satisfeito, professora Bianca. Obrigada, professor Milton, Eduardo, pelas respostas apresentadas. Passo, então, a palavra agora ao professor Daniel, na condição de professor também da AMBRA, para que inicie a sua indagação. Agradecendo mais uma vez ao professor Daniel pela parceria em várias bancas aqui da AMBRA, é um convidado da casa, sempre muito requisitado, por força da pertinência e da ligação que notoriamente tem com o tema da arbitragem. Obrigada pelo esforço, professor. Excepcional, sem dúvida, para compor essa banca às 8 da manhã. Sei que o esforço aqui foi especial, mas agradeço bastante pela sua gentileza. Passo, então, a palavra, professor, ao senhor. Realmente agradecer a professora Bianca pelo convite, uma parceira não só de bancas, mas de vida acadêmica. A gente realmente está bastante tempo junto e é sempre uma honra observar a competência em tudo que ela faz, em todos os trabalhos que ela orienta. É uma pessoa realmente que tem essa paranoia na execução, né? Vamos dizer assim, parafraseando um grande amigo nosso. Então, ela, de fato, tudo que ela faz, ela coloca o coração e muita vontade. E, Eduardo, parabenizar você também. Eu fui escolher um trabalho, ver um magistrado escolhendo escrever sobre arbitragem me deixa muito feliz, porque mostra que o judiciário está preocupado com a questão, preocupado com a arbitragem, e isso é muito importante até em termos de arbitragem internacional, que não foi o objeto do seu trabalho, mas a gente tem que mostrar, em termos de negócio, de business mesmo, para o Brasil crescer, que o judiciário ele é arbitration friendly, né, que a gente chama, ele é amigável com relação à arbitragem, e o STJ e o seu trabalho mostra isso. Né? O judiciário, o seu trabalho mostra isso. O judiciário ele tem muito cuidado na hora de abordar a arbitragem, na hora de abordar a autonomia da vontade, na hora de abordar o papel do árbitro, o princípio da competência, justamente para não ferir e para não machucar a arbitragem, para que a gente tenha essa porta do tribunal multiportas respeitada.
Então, o judiciário tem uma máxima que eu gosto muito, Eduardo, que o magistrado, o juiz, ele tem que sempre observar a lei, o árbitro à vontade das partes, né? Essa máxima, para mim, ela resume o que é a arbitragem. As partes vão decidir tudo no procedimento arbitral, desde que não seja ilegal por obviedade. O árbitro, por exemplo, não pode homologar um acordo, uma sentença arbitral de acordo se o objeto foi ilegal, foi ilícito, não pode fazer isso, né? É uma das obrigações até do árbitro. Então, com relação ao seu trabalho, eu fico muito tranquilo, porque você, por exemplo, consertou aquela parte metodológica que a gente falou na qualificação, falou da nota de síntese ali especificamente, porque, de fato, a última coisa que eu quero em um trabalho é que a metodologia do Daniel Brant não é mesmo, nunca inventei nada na minha vida, pelo amor de Deus. Então, você botou ali esse método francês de comentário, de caso, que você muito bem utilizou. A sua pesquisa jurisprudencial, ela realmente é exaustiva com relação ao tema, então fica até a minha dica, surfando um pouco da onda da professora Michele, para você transformar isso num artigo científico, sem usar, obviamente, a nota de síntese, sem usar os quadros, mas comentando a jurisprudência, né, mencionando a jurisprudência, e coloco até à sua disposição, Eduardo, e da professora Bianca, se quiser, para a gente fazer isso em inglês e tentar publicar no Cliver Arbitration Blog, de repente. Eu e a Bianca acabamos de publicar um artigo lá comentando uma decisão do STJ, que é o blog mais respeitado em arbitragem no mundo, ou numa revista científica específica, porque o seu trabalho ele é de mais de interesse, com certeza de interesse doméstico também, mas é mais de interesse internacional, porque eles não têm acesso ao português e ao como o nosso tribunal tem decidido, o STJ, do que até pela leitura doméstica. Então, ele é de interesse internacional, sem dúvida nenhuma. E com relação a... Eu vou tecer só elogios, tá, aqui, tá, Eduardo? Com relação... Você usou toda a bibliografia referência, suas referências estão, de fato, coerentes com o trabalho que você se propõe. A introdução está muito bem feita e o trabalho está muito bem dividido. Você falou também daquela questão que eu mencionei na qualificação, da renúncia da jurisdição estatal, né, da renúncia da jurisdição arbitral, quando você entra com a ação no judiciário, etc. Então, todos os pontos que eu mencionei, você mencionou e usou a cláusula patológica, né? Então, eu só tenho elogio e só me coloco a contribuir aqui com o seu trabalho, com a professora Bianca, para a gente tentar publicar posteriormente aqui no âmbito da Ambra, em alguma revista relevante, porque isso também é muito importante para a própria Ambra, tá? Eu sei que o Alfredo, de repente, está escutando aqui a gente. Isso é importante para a Ambra também, o aluno publicar com o orientador, e para qualquer programa de pós-graduação. Muitas vezes o aluno defende, a maioria das vezes, tá, Eduardo? Ele defende e esquece, sou mestre, etc. e tal. Mas é muito importante publicar em revistas que têm alguma relevância, porque o seu nome continua circulando ad eterno e você é citado, etc. Então, pensa com carinho nisso, se você tiver mais um tempo e tiver afim, isso faz sentido para você, tá bom? Para você não engavetar esse trabalho, sou mestre, acabou, é tetra. Não, tenta, né? Tenta de fato, é importante, é um passo importante, se é mestre, etc., o título, mas o que fica mesmo não é o papel, não é o seu certificado, não é o diploma. Essas são só etapas da vida. A gente é doutor e não é nada ainda. A gente tenta continuar sempre produzindo e contribuindo com a sociedade, com a pesquisa, que é para isso que a gente aprende, e esse é o retorno que a gente pode dar para a sociedade, o que a gente estuda e a nossa capacidade de pesquisa. Tá? Só te parabenizar, Eduardo. Parabéns pelo trabalho. Eduardo, pode ficar à vontade, por favor, para responder, professor Daniel. Professor Daniel, só agradecimentos também. Obrigado mais uma vez por ter participado da banca, acordado tão cedo aqui para prestigiar o trabalho. Obrigado pelas considerações e, claro, eu tenho total interesse em fazer esse trabalho conjunto aí de publicação do artigo, seria excepcional e muito relevante para mim. E é isso. Muito obrigado mesmo por todas as palavras.
O professor Daniel falou que é treta, porque ultimamente ele só tem falado é vice, mas tudo bem. Ô, Parabéns. Vascaíno, fica quieto aí, Vascaíno. É vice. É mole, Vascaíno falando do meu time, não tem como, Eduardo, não dá para levar a sério um negócio desse, cara. Só que eu sou Série gremista, B, só na Série segunda B divisão. falando do meu time. Eduardo, os professores Milton e Daniel são colegas lá na Universidade Cândido Mendes, e como você já deve imaginar, os encontros na sala dos professores, por vezes, são animados, né? Mas, enfim, eu quero agradecer muito antecipadamente aos professores. Eduardo, a gente vai te pedir licença, nós agora vamos nos encontrar numa outra salinha para uma rápida deliberação, e, na sequência, a gente volta para anunciar oficialmente o resultado da sua defesa realizada na manhã de hoje, tá bom? Obrigado. Até logo. Até logo. Eduardo, só lembrando que o que a gente está falando aqui continua gravando e fica público depois, tá? Obrigado pela consideração, né, Alfredo? Não, tem que abrir essa consideração depois o pessoal todo mundo. Eu vou pedir para o pessoal que está presente ligar a câmera também, tá? E a todos lembrem-se que o que nós estamos falando está sendo gravado e será público para qualquer pessoa no YouTube a qualquer momento. O pessoal parece que gostou, né? O pessoal nem fez suspense nessa, né? Enfim. Graças a Deus. Espero que... Mas eu tava aqui conversando com um colega exatamente sobre esse aspecto que o Daniel estava conversando, né? Antes do Daniel comentar, e até a Carolina, que está aqui presente também, tinha comentado, acho que semana passada a gente estava comentando sobre isso, mas eu estava falando do teu caso especificamente. Eu falei, porque você faz uma dissertação que é super interessante, ela vai ficar na internet para sempre também, né? Mas quando você senta, estrutura e escreve um artigo, acaba que facilita para as pessoas encontrar o teu trabalho, fazer citações, ler e ter você como referência em algo. Então, especialmente, enfim, você já é juiz, né? Então, eu falo às vezes para o pessoal que é advogado, falo, você vai conseguir ter mais clientes também decorrente desse tipo de trabalho. Mas no futuro, se você quiser se candidatar para uma vaga de docente, alguma outra coisa, você vai ter tanto a dissertação quanto um artigo publicado, entende? Então, do mesmo estudo, você consegue ter 2 produtos. E, às vezes, da tua dissertação, você consegue tirar 3, 4, 5 artigos. Então, quer dizer, você fez um grande esforço para produzir essa dissertação. Eu costumo dizer, eu estava falando isso semana passada, o pessoal falou, 80% do artigo já está feito. Então, agora você não vai sentar e vai fazer um estudo todo do zero. Não, você vai pegar esse 80% que você já fez, vai fazer uma estrutura adaptada e vai publicar isso em capítulo, os teus capítulos, várias outras coisas, em artigos. E aí você cria, derivado da tua dissertação, às vezes não só um artigo, mas às vezes 2, 3, 4, 5 artigos da tua dissertação. Então, você faz um estudo grande, que demanda muito esforço, e você consegue ter a dissertação mais outros artigos sendo publicados. Dependendo de vários momentos lá na frente, que a vida a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Você aumenta as possibilidades. Então, sei lá, você vai se candidatar para uma vaga de professor em alguma instituição, vamos dizer assim, uma instituição que preze minimamente pela qualidade. Esse tipo de publicação vai ser relevante para você numa eventual candidatura. E quando chegar a oportunidade da candidatura, você não vai ter tempo para sentar e publicar entre saber da vaga e ter o processo. E aí você já fez isso agora. Então, considera bem essa ideia. Até se você quiser, eu te mando depois uns 2 periódicos que possam ser interessantes, alinhados aí com o teu tema, que o pessoal vai gostar, tá? Beleza, Fran. Eu também fiquei bastante empolgado aí com a situação trazida pelo professor Daniel. De fato, essa visão de que
pode haver algum interesse internacional na pesquisa, eu achei bastante interessante. Sim. E a possibilidade de publicar numa revista de renome assim, né? Com certeza isso aí. O tempo está curto, meu amigo, mas para projetos importantes, interessantes, a gente sempre tem que dar um jeito. O Flávio Augusto, não sei se outras pessoas falam isso, mas provavelmente outras pessoas devem falar, mas ele fala sempre assim, que se falta de tempo fosse motivo para fazer algo, só os desocupados teriam sucesso. E eu também, assim, eu percebo isso aqui na Ambra. Tem alguns professores na Ambra que são super ocupados. E são os caras, são pessoas que normalmente eu combino com a pessoa assim, ó, faz tal coisa até o dia tal. Aí uns 2 dias antes a pessoa já me manda. Às vezes bem antes a pessoa já me manda. Combino com sei lá, estava almoçando com um professor, aí falei, ó, vamos fazer um ajuste em tua disciplina e tal, beleza, beleza. Depois tu me manda um e-mail. Acho que quando eu olhei meu e-mail depois do almoço, já estava lá o ajuste. Então, assim, todos nós somos muito ocupados. É só a gente encontrar ali um pouquinho e entender essas coisas, né? Tem gente que tem muito tempo e produz muito pouco, e tem gente que faz muita coisa e produz muito. Mas pensa com carinho nisso, porque eu acredito que é questão de, assim, você já fez um grande esforço, tá? Se agora você continuar um pouco, você vai conseguir as publicações agora. Se você for fazer isso daqui 2 anos, você vai ter que voltar e reinvestir neste grande esforço, né? Enfim, é aquela história. Imagina, você já está fazendo algo, já venceu, já está usar a inércia a nosso favor. Então, tenta manter um pouco o ritmo aí, pode diminuir um pouco, mas mantém estudando e publica. Fala aí, Júlio. Tá com o microfone fechado, Júlio. O microfone do Júlio não está conseguindo abrir, Alfredo. O Geraldo está aí também. Obrigado, Geraldo, você vai entrar em breve em orientação, é isso? Na etapa final? Foi o Júlio que revalidou o diploma, não foi, Júlio? Lá na Cândido Mendes foi. Foi, legal. Pretendo seguir o mesmo caminho. Cândido Mendes foi o Júlio. O Júlio foi o primeiro que teve revalidação na Ambra, na Cândido Mendes. Até para quem quer revalidar, esse aspecto de publicação é interessante. O Júlio acho que tinha, sei lá, umas 8 publicações ao longo do mestrado, mais uns 2 livros, se não me engano. Não contei errado, não foi, Júlio? Eu só estou com 2 publicações de artigo e aguardando o livro lá, Alfredo. Mas, enfim, não sei como é que tá. Espero que dê tudo certo essa revalidação. Mas uma coisa, Eduardo, que a gente pode fazer é o seguinte, a gente está lançando agora essa semana um espaço que é laboratório de produção científica. Basicamente, o professor Douglas fez uma estrutura bem prática mesmo, não é complementar ao conteúdo de metodologia, e ele fez bem prática para como transformar esse conhecimento, essa, vamos chamar assim, de energia que você já investiu para gerar publicações. E os professores, pelo que a coisa que eu aprendi ao longo dos anos foi ouvir as entrelinhas do que esse pessoal fala. Então, a gente vai aprendendo, vai ouvindo e a gente sabe o que a pessoa quer dizer nas entrelinhas. E eu acho que as entrelinhas ali tem no teu trabalho algo que é muito publicado. Então, minha recomendação é, depois você dá uma sentada, olha o material do Laboratório de Produção Científica da Ambra, do Douglas, vai ter uma parte específica de como você tira a tua dissertação e transforma ela em artigos publicáveis, e vai ter também depois um encontro, um horário que o professor vai ficar disponível para tirar dúvidas, onde você pode dar uma olhada naquele conteúdo antes, faz algo e leva umas dúvidas para ele. Tá? Beleza. Fala aí, Geraldo.
os demais membros não quiseram ligar a câmera. Professor, eu estou aí cursando a minha última disciplina. A próxima vai entrar agora, já vai ser o preparo da minha dissertação. Eu não posso perder a oportunidade de ouvir uma apresentação, né? Que ilustre apresentação, viu? Foi muito, muito interessante de poder estar participando, viu? Parabéns, viu, Eduardo? Obrigado, Geraldo. Eu acho que eu peguei algumas aulas com você, não foi? Sim. Eu recordo aí. Assistimos a aula junto. Beleza, vai entrar agora na dissertação. Vou cursando a última agora de acesso à justiça com o Felipe Assensi e já entra. O pessoal voltou. Legal, ele ajudou muito também, o professor Felipe. Estamos voltando aqui, Eduardo, aguardar o retorno dos demais avaliadores para anunciar seu resultado. Bom dia a todos os presentes. Agora nós conseguimos ter a visualização de vocês, Júlio, Geraldo. Prazer vê-los aqui, prestigiando a defesa do Eduardo. Nós estávamos aqui conversando e eu lembrei o Eduardo e os demais, né? Eu falei, que a gente fala que está gravado, tá? E vai ser divulgado público depois, então só para muito bom lembrar. Sempre importante. Eu vou falar alguma besteira. Exatamente. Só para lembrar que não parou a gravação, enfim. Isso é um procedimento que a gente ainda não tem na AMBRA, então, às vezes alguém para a gravação, outras vezes ninguém para a gravação. Então, hoje a Leânia não parou a gravação, eu olhei e falei, tá gravando ali, toma cuidado com o que se fala. Vai para o YouTube. O professor Daniel mandou uma mensagem, disse que está na área e pediu para você transformá-lo em panelinha, por favor. Ah, tá. Transformado em quê? Em panelinha. Ah, sim, tava no outro espaço. Era panelista e corrigiu para panelinha, é mole? Aí não tem também, pô. Eu também estava pedindo para virar da panela aí. Eu sei que fosse de propósito, você tinha criado o panelinha, eu já ia te perguntar qual era o nome do outro espaço. Não, autocorretor, autocorretor mesmo. É o que ele está contando. Mas, bem, estamos todos aqui de volta. Como você percebeu, Eduardo, sua deliberação foi muito rápida, porque, em verdade, ela foi unânime. Todos os avaliadores que compuseram hoje sua banca elogiaram bastante a qualidade do seu trabalho, o seu esforço, a relevância do tema que você abraçou, sabendo que seria um desafio grande esse trabalho de pesquisa com a profundidade que você realizou. Então, foi decidido unanimemente por eles, e eu, só como espectadora, acompanho orgulhosa que você está aprovado, seu trabalho foi aprovado com nota máxima, nota 10. Todos já assinaram a sua ata, consignando o resultado, e eu quero dizer que foi um prazer imenso caminhar contigo durante esse tempo de construção do seu trabalho. Foi igualmente um prazer enorme ter feito parte da sua formação, a época em que tivemos a nossa disciplina. Quero mais uma vez registrar, antes da gente encerrar essa defesa, minha gratidão aos professores Daniel, Michele, professor Milton, todos grandes companheiros nessa jornada acadêmica, que fizeram um grande esforço para compor as agendas, por isso esse horário um pouquinho atípico, para que a gente não retardasse muito a sua defesa. A gente sabia o quanto você estava ansioso para concluir esse ciclo, mas todos têm muitos compromissos e às 8 horas da manhã aí foi o horário comum que nós conseguimos estabelecer. Todos têm meu carinho, minha admiração. A professora Michele é autora no tema, daí a escolha dela para compor sua banca de qualificação, sua banca de defesa. O professor Daniel também à frente do CBMA. É um grande conhecedor da área de arbitragem. Achei interessante a gente ter uma visão também de um magistrado, que eu já sabia de antemão que é um pouco mais resistente à própria entrada da arbitragem, e eu acho que essa diversidade que faz, de fato, esse momento ser tão especial, tão construtivo, tão bacana. Então, quero agradecer demais aos professores pela gentileza, pela delicadeza em aceitar esse convite, em se dedicar à leitura do trabalho do Eduardo. Quero registrar mais uma
uma vez minha gratidão ao Alfredo, que é tão especial aqui no nosso dia a dia. Sem o apoio dele, sem o apoio da equipe da Ambra, a gente não conseguiria desenvolver os trabalhos com tanta qualidade e de uma maneira tão tranquila, tão serena até o momento final. Quero também agradecer demais a presença dos colegas que estão prestigiando esse momento de defesa. Em breve, certamente, serão eles a passar por esse momento e contarão também com o nosso carinho, com a presença de outros tantos colegas. E, Eduardo, parabéns. Você agora é mestre, título conquistado de maneira muito merecida, com seu esforço, com a sua dedicação. Quero te desejar todo sucesso, toda sorte. Você conta comigo para a vida, para muito além da Ambra. Para o que você precisar, eu estou sempre às ordens, à disposição, aplaudindo todas as etapas vitoriosas que eu tenho certeza que estão por vir. Comemora bastante, o dia hoje é todo seu, você terá ele praticamente integral aí para festejar muito merecidamente. Parabéns. Professora, muito, muito obrigado pelas palavras. Estou realmente muito feliz de ter chegado aqui nesse momento. Muito obrigado a todos, professora Michele, professor Daniel, professor Milton. Realmente é um alívio chegar nesse momento aqui, depois de tanto trabalho, tantas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? Mas, de fato, é muito gratificante, né? E só tenho agradecimentos a todos. Eu fiquei muito feliz com a banca trazida pela professora Bianca, só especialistas da área, assim, isso traz também para mim uma grande felicidade de passar pelo crivo dos senhores e, com certeza, deixa a minha defesa de dissertação mais qualificada. E é isso, senhores. Muito obrigado mesmo. Pena que hoje é segunda-feira, eu não vou poder tomar a desejada cerveja. Pois mas posterga. Eduardo, eu fiz o print aqui da nossa tela, tá? Vou te mandar também para você ter uma recordação desse momento. Tenho certeza que agora você está muito cansado para pensar nas etapas seguintes, mas você vai ver que em breve você vai sentir saudade de tudo que você viveu aqui. Eu tenho certeza que você vai transformar essa saudade em energia para produzir novos trabalhos de qualidade. E, se Deus quiser, a gente vai ter aí a oportunidade de te acompanhar e te aplaudir nas vitórias que estão por vir. Vou te mandar o printzinho da banca, dos colegas que estão aqui te prestigiando, do Alfredo, que é mentor de todos nós nessa caminhada. Eu fico muito feliz em poder ver na Ambra, mais uma vez, um trabalho de tanta qualidade sendo apresentado. Essa que é uma grande marca da instituição. Nós temos acompanhado a produção e a entrega de trabalhos diferenciados, trabalhos de excelência, trabalhos que realmente mostram o quanto o mestrado da Ambra tem qualidade e se destaca no mercado. Parabéns a você mais uma vez, Eduardo, por essa conquista. Obrigada a todos os professores pela presença, ao Alfredo sempre pelo fundamental apoio e pelo trabalho desenvolvido magnificamente à frente da Ambra. Um ótimo dia para todos, uma excelente segunda-feira e até a próxima oportunidade. Grande abraço. Bom dia a todos. Parabéns, Eduardo. Obrigado. Bom dia, Eduardo. Parabéns. Bom dia.